Bom, vamos direto ao ponto. Quando a gente fala em administração de empresas, é super comum bater aquela imagem de uma burocracia chata, pilhas e pilhas de papelada, ou aquelas reuniões monótonas em salas cinzentas. Mas, na nossa análise de hoje, a ideia é quebrar totalmente esse mito. A administração está muito longe de ser algo engessado. Na verdade, é um jogo de estratégia incrível, super dinâmico. É como uma ponte que liga dados frios e lógicos com toda a complexidade do comportamento humano. Basicamente, é a arte pura de pegar o caos, transformar em ordem e fazer com que ideias super abstratas virem realidade no mundo físico. E para entender bem isso, pensa o seguinte: um administrador é alguém que tem o verdadeiro superpoder de organizar pessoas, tempo e recursos financeiros para alcançar um objetivo. A gente pode imaginar esse papel como uma visão bem mais épica. Sabe o capitão de um navio pirata navegando em mares imprevisíveis? Ou então um maestro de uma grande orquestra sinfônica? É bem por aí. O grande desafio no dia a dia é garantir que cada peça, cada recurso e cada instrumento toquem em perfeita sincronia, porque quando tudo se alinha, o resultado é uma melodia poderosa. Caso contrário, vira um barulho ensurdecedor de esforços totalmente desalinhados. E para a gente entender como essa grande orquestra funciona na prática, nossa análise de hoje vai passar pelos 4 pilares, depois a lógica dos números, a estratégia de mercado, o fator humano e, para fechar, a arte da administração. Começando, então, pela nossa primeira parte, os 4 pilares, a fundação de tudo. Toda fundação sólida nos negócios passa por um ciclo estrutural famosíssimo, que vem lá dos pensadores clássicos como Jules Henri Fayol: planejar, organizar, dirigir e controlar. É a essência da execução. E olha, se um desses pilares falhar, a estrutura inteira pode desmoronar. Primeiro, o planejamento, que é literalmente um mapa do tesouro. É absolutamente crucial definir o rumo antes de começar a agir, né? Afinal, se o plano falha, o navio afunda logo na saída do porto. Depois, a gente tem a organização, alocar a tripulação, o dinheiro e o tempo de um jeito inteligente. O terceiro pilar é a direção, liderança na veia. É motivar, engajar e guiar o time na execução diária. E por fim, o controle, que é o nosso placar do jogo. Porque não adianta nada ter um plano genial e uma equipe motivada se a gente não monitorar os resultados para corrigir a rota sempre que as coisas saírem do trilho. E com a fundação pronta, a gente entra na segunda parte, a lógica dos números, a nossa camada analítica. É o seguinte, um gestor que não entende os números está basicamente dando palpites baseados em intuição e esperança. Isso não é estratégia. Existem 3 disciplinas quantitativas que são o feijão com arroz de qualquer negócio. A matemática financeira, por exemplo, é indispensável para entender o valor do dinheiro no tempo, calcular juros e ver o retorno de um investimento antes de gastar um único centavo. A contabilidade é como ler os sinais vitais do negócio. Ela mostra a enorme e perigosa diferença entre simplesmente ter dinheiro no caixa hoje e, de fato, gerar lucro sustentável lá na frente. E a estatística? Bom, ela permite prever cenários, entender tendências complexas de mercado e calcular margens de erro. Dominar essas ferramentas é, sem dúvida, o que separa os profissionais de alto nível dos meros amadores. E tem uma curiosidade histórica fascinante que mostra como a própria natureza dita algumas regras dos negócios. Estamos falando do princípio de Pareto, ou a clássica regra do 80-20. Anos atrás, um estudioso chamado Vilfredo Pareto notou algo incrível no jardim dele. 20% das vagens de ervilha produziam impressionantes 80% de todas as ervilhas colhidas. Inacreditável, né? Na administração moderna, essa proporção quase mágica aparece o tempo todo. Em muitas empresas, 80% do lucro vem de um grupinho seleto de só 20% dos clientes. E a recíproca é verdadeira. 80% das dores de cabeça vem de apenas 20% das falhas. Ter essa perspectiva em mente é uma sacada genial para focar a energia e o dinheiro exatamente onde eles trazem mais impacto, em vez de tentar apagar todos os incêndios ao mesmo tempo. Agora vamos para a terceira parte, a estratégia de mercado. É a hora de entrar no tabuleiro de xadrez. Saindo um pouco da parte interna e dos números, é aqui que a gente pisa no grande tabuleiro de xadrez corporativo. Para jogar bem, uma ferramenta clássica e absolutamente indispensável é a matriz SWOT. Funciona como uma balança estratégica. De um lado, a gente olha para dentro de casa. Quais são as forças e as fraquezas internas do negócio? Do outro lado, o olhar é para fora. Quais oportunidades o mercado global oferece e quais ameaças, como novos concorrentes ou crises econômicas, estão no radar? Pensa assim, o surgimento de uma nova inteligência artificial pode ser uma baita oportunidade de crescimento rápido. Mas se falta equipe técnica treinada internamente, aí isso vira uma fraqueza que trava tudo. O grande segredo não é só fazer uma listinha passiva, mas criar uma sinergia tática e agressiva,
otimizando recursos para aproveitar cada brecha do mercado com muita agilidade. E para sobreviver nessa selva que é o mercado de hoje, existe um verdadeiro kit de sobrevivência técnico indispensável. O Excel avançado, por incrível que pareça, continua sendo a fundação de tudo. É a linguagem universal dos dados nas empresas. Super importante para automatizar tarefas chatas e poupar horas de trabalho manual. O inglês técnico é aquela chave mestra, sabe? Ela abre as portas para bibliografias de ponta e pesquisa global. Além disso, dominar metodologias ágeis, tipo Scrum e Kanban, virou questão de sobrevivência. Elas substituem aqueles planejamentos rígidos e lentos do passado por ciclos curtos e adaptáveis, permitindo gerenciar projetos complexos numa velocidade absurda. Sem essas ferramentas, as estratégias mais geniais do mundo correm o sério risco de nunca saírem do papel. Chegamos então à quarta parte, o fator humano, a psicologia da produtividade. Só que, de nada adianta ter as melhores ferramentas do mundo se a gente esquecer quem opera essas ferramentas. E tem uma reviravolta histórica na década de 1920 que mudou tudo na administração. Uns pesquisadores foram numa fábrica fazer um teste bem direto. Melhorar a iluminação aumentaria a produtividade dos operários? Eles aumentaram as luzes e, como a lógica da época previa, a produtividade subiu. Mas aí veio o verdadeiro plot twist. Numa segunda fase, eles diminuíram a iluminação, deixando a fábrica mais escura. E adivinha? A produtividade subiu de novo. Ou seja, a luz física, na verdade, não tinha absolutamente nada a ver com o sucesso da operação. A conclusão desse experimento revolucionário virou o famoso efeito Hawthorne. O que os estudiosos finalmente entenderam foi que o pessoal não produzia mais por causa de luz ou ventilação. O rendimento subia porque aquelas pessoas se sentiam importantes. Elas sabiam que estavam sendo observadas, que alguém estava genuinamente prestando atenção no trabalho delas. Sentir-se valorizado mudou o jogo. Atenção, reconhecimento e empatia provaram ser motores muito mais poderosos para a produtividade do que qualquer ajuste na infraestrutura. Foi aí que a administração saiu da era puramente mecânica e entendeu de vez por todas que as empresas são movidas por mentes e corações humanos. E assim a gente chega na quinta e última parte, a arte da administração, a nossa grande síntese. É essa união entre a eficiência fria da matemática e a compreensão profunda do comportamento humano que transforma o administrador num verdadeiro médico das organizações. E faz muito sentido comparar uma empresa a um organismo vivo. Olha só, sob essa ótica clínica, se o setor financeiro vai mal e o caixa seca, o diagnóstico é claro, uma hemorragia perigosa que precisa ser estancada na hora. Agora, se as planilhas estão batendo, mas a comunicação entre as equipes falha, que os projetos não andam, aí o problema é bem mais sutil, no sistema nervoso da empresa. A maestria da gestão está exatamente em ter essa capacidade analítica aguçada para identificar os sintomas logo cedo, cruzar os dados com o lado humano e prescrever o tratamento certeiro antes que a doença organizacional se espalhe de vez. E para amarrar tudo o que vimos até aqui, a verdadeira administração mora nesse equilíbrio perfeito. Ela é a ponte que liga a frieza de calcular riscos com números exatos e lógica implacável com a sensibilidade de liderar pessoas diversas usando inteligência emocional e empatia de verdade. Quando o profissional consegue casar essas duas coisas, a arte de lidar com gente e a ciência dos negócios, o resultado é formidável. É a capacidade de pegar uma ideia no papel, do absoluto zero, e transformar num negócio gigante, sustentável e de sucesso ao longo do tempo. E para fechar a nossa análise, fica uma provocação para a gente pensar. De todos esses superpoderes exigidos no dia a dia dos negócios, seja a precisão de planejar o futuro, o desafio de organizar recursos curtos, a complexidade de liderar pessoas tão diferentes, ou o rigor de controlar os resultados no placar final, qual deles parece ser o mais complexo e desafiador de botar em prática no calor do jogo? É uma pergunta que transforma totalmente o jeito que a gente avalia os negócios ao nosso redor, desde a padaria da esquina até as maiores gigantes de tecnologia do mundo. Fica o convite para continuar observando tudo isso. Até a próxima análise.